E galera do Colégio Equipe, beleza? Vamos a mais uma aula do nosso sistema online. Vou compartilhar uma tela com vocês aqui. A nossa aula de hoje vai ser sobre Reino Monera, beleza? Vamos lá, vou pegar aqui uma canetinha. Bem, a nossa aula então vai ser botânica sobre o Reino Monera. Aí, estou vendo aqui um probleminha aqui. Beleza. Pronto. Agora sim. Então vamos lá. Botânica, Reino Monera. Bactérias 1. Bem, no Reino Monera, nós já sabemos as características gerais. Eles são procariontes, unicelulares, alguns podem ser autótrofos, fazendo fotossíntese ou quimiossíntese, e eles todos fazem absorção. Então, eles são procariontes, unicelulares, autótrofos, fazendo fotossíntese ou quimiossíntese, ou heterótrofos, fazendo absorção. Dentro do Reino Monera, nós temos basicamente dois tipos de organismos, as bactérias e as algas azuis ou cianofícias. Só que existe um grupo especial, né, um domínio que é de procariontes, que são as arqueobactérias. Vamos começar estudando por elas. Quando a gente fala em arqueologia, o que vocês lembram? É o estudo de coisa antiga, de coisa primitiva. Então, as arqueobactérias são bactérias, ou árqueas, são bactérias primitivas. São provavelmente os primeiros seres vivos da face da Terra. Tá? A vida na Terra tem aproximadamente 1 bilhão de anos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Tá? 3,5 bilhões de anos não tem a vida na Terra. Há 1 bilhão de anos para cá é que surgiu o primeiro ser vivo. Provavelmente esse primeiro ser vivo deva ter sido uma arqueobactéria. Agora, como é que essa arqueobactéria que surgiu primeiramente na Terra ainda está, até nos dias de hoje, praticamente igual ao que ela era há 1 bilhão de anos atrás? Por quê? Porque elas são muito primitivas, elas apresentam um metabolismo muito lento, tá? E um grande tempo de geração. Só para vocês terem uma ideia, uma bactéria moderna consegue se dividir a cada 20 minutos. A cada 20 minutos, uma bactéria consegue se multiplicar. Uma arqueobactéria vai demorar 20 anos, 40 anos para reproduzir-se. Então, é um processo muito lento. Isso faz com que as modificações, a mutação e a evolução dessas bactérias seja um processo muito lento. Aí, elas estão hoje praticamente como elas eram há 1 bilhão de anos atrás. Aqui tem exemplo, né, de figuras de arqueobactérias, tá vendo? Uma bactéria aqui no meio da rocha, tá? Uma bactéria aqui com flagelos e pile sexual, e aqui uma bactéria também, uma micrografia de bactérias. Essas bactérias são tão pouco competitivas, por quê? Porque o metabolismo dela é tão lento que ela não consegue bater e brigar e ganhar nem de bactéria comum. E aí o que acontece? Elas só são encontradas em locais ruins, inóspitos. Por quê? Porque a competitividade dela é muito baixa. Como elas não conseguem competir com as outras bactérias, com os fungos, com os outros seres vivos, elas se contentam, tá, em viver em locais completamente inóspitos para a vida, em locais ruins. Então, onde que a gente encontra as arqueobactérias? Em fontes termais, onde a temperatura chega a 70 graus centígrados, tá? Na profundidade do solo, nessas minas de carvão, minas de ouro, que chegam a 3, 4, 5 quilômetros de profundidade na Terra, nós encontramos árqueas, tá? Em lagoas ácidas, que são típicas de zonas vulcânicas, geleiras, no meio de uma geleira, tá? A gente encontra arqueobactéria, e na profundidade do oceano, tá? Há pouco tempo agora encontraram, inclusive, um grupo de árqueas muito primitivo na profundidade, nas zonas abissais do oceano, e relacionando essas árqueas às bactérias primitivas, provavelmente a origem das células vivas na Terra. Agora, partindo para as bactérias modernas, que a gente chama de eubactérias, tá? O que são as eubactérias? São os procariontes modernos, vamos dizer assim.
São dois tipos de eubactérias. Esquizofita, que são bactérias mesmo, essas bactérias que estão no nosso cabelo, na nossa pele, dentro do nosso intestino, no ar, na terra, na água, tá? Então, existe esquizofita, bactéria praticamente em tudo quanto é lugar da Terra, tá? E as cianofícias, que são as algas azuis, ou cianofícias, também são eubactérias, são também seres procariontes modernos, tá? Aqui nós temos desenho de bactérias, tá? Que nós vamos estudar agora, uma de cada vez, e também as cianofícias, que são as azuis, ou cianofícias. Vamos começar com o filo esquizofita. O filo esquizofita compreende as bactérias mesmo, as bactérias que causam doenças. Essas bactérias podem se associar ao homem de forma simbionte mutualista, podem causar doença, podem causar infecção, tá? Podem decompor matéria orgânica, inclusive a grande maioria delas são bactérias decompositoras, tá? Então nós vamos estudar esse grupo de organismos. Como eles são do reino Monera, nós já sabemos que eles são procariontes, que eles são unicelulares, que eles são autótrofos, fazendo fotossíntese ou quimiossíntese, e que eles podem ser heterótrofos, fazendo absorção. Essas características são de todos os organismos do reino Monera, procariontes, unicelulares, fazendo fotossíntese ou quimiossíntese, e quando eles são heterótrofos, eles fazem absorção. Quem lembra o que é absorção? Joga a enzima para fora, digere o material e absorve o material digerido, beleza? Todas essas esquizofitas apresentam parede celular. A parede celular, quando a gente fala em parede celular, a gente pensa logo em celulose das plantas, né? Essa parede celular não é de celulose não, tá, galera? Ela é feita de mureína, vamos guardar, o nome é bem sugestivo. A bactéria, por ser muito pequenininha, tá? Pra você ter uma ideia, uma célula humana, que já é invisível ao olho nu, né? Só pode ser visível no microscópio óptico, ela pode abrigar 1 milhão de bactérias. Então, quer dizer, uma célula que já é pequena, ela abriga, né, ela pode ser ocupada por 1 milhão de bactérias. Olha que doideira. Então, a bactéria é muito pequena mesmo. E por ser uma célula tão pequena, precisa de parede celular. E essa parede celular dela é feita de uma substância chamada mureína. Assim como a celulose é um polímero de glicose, a mureína ela é um polímero de peptidoglicano. Vamos guardar isso. Tá? Então, a mureína, que é a substância que faz parte da parede celular das bactérias, é composta de peptidoglicano. Bem, de acordo com a parede celular, as bactérias podem ter 4 formas. Elas podem ser esféricas, e aí nós chamamos de cocos. Elas podem ser compridinhas, igual um bastão, e aí nós chamamos de bacilos. Elas podem ser enroladas igual uma espiral, e a gente chama de espirilo, ou elas podem ser igual uma vírgula, desse jeito aqui, ó, e a gente chama de vibrião. Então, só existem 4 tipos de formas: cocos, bacilo, espirilo e vibrião, só. E quem determina essa forma da bactéria, todas as bactérias que existem na Terra hoje, só podem ser desses 4 tipos. E quem determina isso é a sua parede celular, tá? Bem, desses 4 tipos, cocos e bacilos são as únicas que podem se agrupar formando colônias. As colônias de cocos que nós conhecemos são diplococos, quando são 2 cocos, streptococos, quando é um cordãozinho de cocos, tétrades, quando são 4 cocos unidos, formando um quadradinho, tá? Sarcina, são 2 tétrades formando um cubo de cocos, tá vendo aqui, ó, um cubo de cocos, ó. Tá, um cubo mágico, tá? Ó, dá para ver que é um cubo, tá? Então, um cubo de cocos. E, finalmente, o estafilococcus. Cuidado para não confundir streptococcus com estafilococcus. Estafilococcus é um cacho de cocos, tá? E streptococcus é um cordão de cocos. E a forma, né, do arranjo das colônias é muito importante. Por exemplo, a bactéria que causa pneumonia no homem, Diplococcus pneumoniae, ela tem o nome da espécie dela baseado na colônia que ela faz. Uma outra bactéria que é encontrada na garganta nossa, Staphylococcus aureus, ela também tem o nome dela baseado na colônia que ela faz. Existem bactérias do tipo Sarcina que são extremamente contagiosas e perigosas, são agentes infecciosos e etc. Bem, a outra bactéria que forma colônia também é o bacilo. Nós temos uma colônia com 2 bacilos, que a gente chama de diplobacilos, tá?
e temos uma colônia que é um conjuntinho, né? Uma linha de bacilos, que é o Streptobacillus, tá? Esses bacilos, por exemplo, nós podemos citar, que é muito comum, que a gente usa muito, é os lactobacilos. Então, lactobacilos, nós temos tanto diprobacilos quanto streptobacilos, beleza? Essa espiroqueta, gente, é um tipo de espirilo, só que um pouco mais comprido, mas é um espirilo, tá? As bactérias podem ser flageladas, apresentam flagelos, e algumas bactérias podem produzir esporos. Normalmente, as bactérias que produzem esporos são do tipo bacilo, tá? Normalmente. Bem, além da parede... uma coisa importante da parede celular é o seguinte. Baseado na parede celular, a gente tem uma coloração, foi criada por um cientista, para classificar as bactérias. Essa é a primeira coisa que se faz quando a gente quer classificar uma bactéria, é saber se ela é gram-positiva ou gram-negativa. Eu explico isso. Gram-positiva é a bactéria que se colore com a técnica de Gram. E gram-negativa são as bactérias que não se colorem com a técnica de Gram. E dessa forma, a gente divide as bactérias em dois grandes grupos, as gram-positivas e as gram-negativas. Então, uma bactéria que é do grupo da gram-positiva nunca vai ser encontrada no grupo de lá, e o contrário. Então, por isso que é o primeiro passo para você identificar, por exemplo, uma criança está com infecção no olho, você não sabe que bactéria que é, a primeira coisa que se faz é para saber se ela é gram-positiva ou gram-negativa. O que é essa técnica? É uma técnica de coloração, onde você joga um pigmento dentro da bactéria e depois lava a bactéria. Se a bactéria tem uma parede celular mais grossa e com uma grande quantidade de lipídios, o pigmento entra e na hora que eu lavo ele não sai. Então ela fica colorida. Então a gente chama ela de gram-positiva. E quando a bactéria tem uma parede celular fininha, muito permeável e sem lipídios, tá? O pigmento entra nela, mas na hora que eu lavo, o pigmento sai. Então ela fica sendo classificada como gram-negativa. Então, se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa, depende única e exclusivamente da espessura da parede celular dela e da composição química dessa parede celular, que pode ter uma adição de lipídios, beleza? Outra coisa que toda bactéria tem é um nucleóide. Nós sabemos que a bactéria é o quê? Procariota. Então, o DNA dela é um DNA circular. Por quê? Para se proteger, né? Lembra que não tem o envoltório nuclear, então todo o DNA da bactéria é circular, beleza? Bem, plasmídio é uma exclusividade desse grupo de organismos, só tem na esquizofita. Por quê? É um pedaço, um anel de DNA extra, tá aqui um plasmídio, ó. É um anel de DNA que está fora do cromossomo. Presta atenção, tudo que a bactéria precisa para viver está no DNA circular dela. Todas as informações que ela precisa para viver estão no DNA circular. O que está no plasmídio é uma informação extra, é uma adicional que a bactéria pode ter para melhorar. Eu costumo comparar o plasmídio como se ele fosse aqueles acessórios do carro. Por exemplo, você vai comprar um carro, o carro não precisa de ter vidro elétrico, direção hidráulica, não precisa disso. Agora, se ele tiver, é melhor. Então, esses acessórios, vidro elétrico, direção hidráulica, som, ar-condicionado, esses acessórios são coisas que vão fazer com que a bactéria tenha mais capacidade de competir, eles estão no plasmídio. Então, a bactéria poderá ou não ter plasmídio. Quando ela tem plasmídio, ela ganha uma coisa extra. E quando ela não tem plasmídio, ela não ganha essa coisa extra. Beleza? Por que o plasmídio está na forma de um anel? Porque assim como o DNA, ele também tem que se proteger. Então, o plasmídio é um anel de DNA extracromossomal. Lembrando que os ribossomos das bactérias são todos do tipo 70S, nós já sabíamos disso. Monera é 70S. Elas podem ter um mesossomo, deixa eu explicar isso. As bactérias não apresentam, nenhum tipo de célula procariota tem organela membranosa. Então não tem retículo cromático liso, rugoso, complexo de Golgi, mitocôndria, vacúolo, tem nada disso, tá? Mas tem bactéria que respira, Flávio. Como é que a bactéria respira se ela não tem mitocôndria? A respiração se dá nesta dobrinha que acontece em algumas bactérias aqui na membrana dela. Aqui nesse desenho aqui não tem não, então eu vou desenhar aqui, ó. Esta dobrinha, uma dobra, uma invaginação, é como se ela fizesse assim, ó. Beleza? Essa dobra, ela é rica em enzimas respiratórias, então ela é chamada mesossomo. As bactérias aeróbias têm mesossomo, e as bactérias anaeróbias não têm mesossomo. Beleza? Bem, a cápsula é uma camada mucilaginosa que tem do lado de fora da parede celular. Tá vendo a parede celular aqui pretinho, ó?
Pretinha não, um vermelho escuro. Essa parte externa, que essa camada grossa externa, é a cápsula. Essa cápsula, ela está para a bactéria, assim como o envelope viral estava para o vírus. Lembra do envelope viral? Que é aquela camada mucilaginosa que tem em volta do vírus? A cápsula também é uma camada mucilaginosa, só que está em volta da bactéria. Não confunda envelope viral com cápsula. São duas coisas diferentes. Mas a estrutura e a função é muito parecida. Qual é a função da cápsula? Primeiro, armazenamento. Segundo, proteção da bactéria. Existe um experimento muito característico que mostra que quando você pega uma bactéria que causa pneumonia, Diplococcus pneumonial, você tem dois estirpes dela, como se fossem duas variedades. Uma lisa e outra rugosa. A lisa, ela é lisa porque ela tem a cápsula, então ela fica bem lisinha. E a outra é toda áspera, rugosa, porque ela não tem cápsula. Quando você inocula uma colônia lisa e uma rugosa numa cobaia, olha o que acontece. Quando eu inoculo uma colônia lisa num rato, ele só alimento, não dou remédio não, só dou alimento e água para os dois, tá? O rato que foi inoculado com a colônia lisa, ele desenvolve pneumonia, logo depois ele morre. O rato que foi inoculado com a colônia rugosa, ele desenvolve pneumonia, mas logo depois ele vai recuperando e ele acaba com a pneumonia e sobrevive. Qual foi a diferença? O primeiro grupo de ratos que foi inoculado com a colônia lisa, as bactérias estavam dentro dele e eles foram combatê-las com os seus macrófagos. Só que na hora que eles iam capturar essas bactérias, elas fugiam e automaticamente se multiplicavam, a pneumonia complicou e eles morriam. No segundo grupo, as bactérias rugosas, sem cápsula, os macrófagos deles, os glóbulos brancos deles, capturavam essas bactérias e acabavam eliminando as bactérias que não conseguiam se multiplicar mais e automaticamente eles eram curados da doença. Então, a cápsula, ela aumenta a infecciosidade da bactéria? Sim, porque ao proteger a bactéria, ela torna a bactéria mais infecciosa, tá? A bactéria poderá ter flagelo, não é obrigatório não, o flagelo é essa estrutura locomotora aqui. Só que o flagelo de bactéria não é igual ao flagelo de eucarionte, não. Ele é composto totalmente de uma proteína chamada flagelina. A flagelina preenche completamente o flagelo das bactérias. Então, é um flagelo rígido, ele não tem movimentos ondulatórios. Ou ele gira assim, ó, ou ele faz só isso, ó, tá? Ele não tem movimentos em ondas, não. Bem, além do flagelo, a bactéria poderá apresentar o pilissexual ou fímbria. O nome já sugere, ó, sexual, por quê? Porque esse pilissexual, apesar de parecer com um cílio, não é cílio. Ele não serve para locomoção. O que ele é? Eu costumo compará-lo com um piruzinho. Por quê? Porque ele é um canal, ele é um ducto que leva DNA de uma bactéria para outra. Ele é um pilissexual ou fímbria. Tá? Qual é a definição dele? Eu vou falar a definição. São pontes citoplasmáticas para transferência de material genético. Uma bactéria que tem pilissexual se conecta com outra e ela transmite DNA dela para outra através do pilissexual. Então, é uma espécie de piruzinho que manda DNA de uma bactéria para outra, beleza? E a reprodução dessas bactérias? Nós falamos que essas bactérias modernas são muito mais competitivas, são muito mais eficientes do que as árqueas, né? Lembra disso? Elas apresentam dois tipos de reprodução. Uma que é a cisciparidade, que eu vou falar agora, e a outra que é a recombinação gênica, que eu vou falar já já. Vamos começar da cisciparidade. A cisciparidade também é chamada de bipartição, o nome já diz. Bipartição significa o quê? Partir ao meio. Ou fissão binária, que também significa a mesma coisa, partir ao meio. Então, cisciparidade, bipartição ou fissão binária é o método de reprodução mais comum entre as bactérias. 99, não estou exagerando, tá? 99,99% das vezes as bactérias se reproduzem por cisciparidade. Nossa, Flávio, só sobrou 0,01%. É isso aí. 0,01%, eu vou falar já já. É o que acontece com a recombinação gênica. E graças a Deus, vocês vão ver por quê, tá? Então, o tipo de reprodução mais frequente entre as bactérias é a cisciparidade. Por quê? Tem que ter uma razão, tá? Primeiro, que ela é muito rápida.
Existem bactérias que conseguem fazer uma cisciparidade em até 20 minutos, como eu falei lá atrás. Então, olha bem, ela é muito rápida, isso dá uma vantagem danada para a bactéria. E outra coisa, ela é pouco dispendiosa, gasta quase nada de energia nem de matéria. É muito rápida e pouco dispendiosa. Tem uma desvantagem. Então, as vantagens são essas. Isso que torna a cisciparidade tão frequente entre as bactérias. E qual a desvantagem para a bactéria? Vantagem para nós, desvantagem para ela. Não gera variabilidade. Quando uma bactéria sofre cisciparidade, as duas células filhas são idênticas uma à outra e ambas são idênticas à mãe. Então, isso é uma espécie de clonagem. Isso é uma reprodução de que tipo? Assexuada, beleza? Vamos ver como é que acontece a cisciparidade? Vamos lá, ó. Aqui, gente, o mesossoma que eu falei para vocês, ó. O mesossoma é essa dobrinha aqui, ó. Normalmente o DNA circular, ele está associado ao mesossoma, por quê? Porque o mesossoma é onde a bactéria respira. Se ela respira, tá cheio de quê aqui no mesossoma? De ATP. Ou seja, é o centro energético da célula. E o DNA não é bobo nem nada, ele fica perto do centro energético, sempre, tá? Então aqui nós estamos vendo um DNA circular perto do mesossoma. Primeira coisa que acontece, o DNA vai ser duplicado. Lembra lá da DNA polimerase? Esse pedaço, esse anel de DNA aqui é cópia idêntica do de cal. São duas cópias idênticas, beleza? Depois há a separação do mesossomo. O mesossomo vai para um lado, levando o DNA cópia para lá e o DNA cópia para cá. No final, há uma invaginação da célula, as duas células se separam e esta célula aqui é clone dessa. Isto aqui, gente, pode acontecer em até 20 minutos apenas. É muito rápido, tá? Muito rápido, beleza? O outro tipo de reprodução bacteriana é chamada recombinação gênica. O nome já diz, recombinar, é misturar genes, tá? Esta reprodução, ela é perigosa para nós. Por quê? Porque ela vai gerar variabilidade, mas tem uma vantagem. Ela só acontece em 0,01% das vezes. Graças a Deus, ela é muito pouco frequente. Bem, nesse tipo de reprodução bacteriana, o DNA tem que sair de uma bactéria e ir para outra, fazendo com que a outra ganhe o quê? Variabilidade genética. Então, recombinação é isso, é transferir DNA de uma bactéria para outra. Ah, por que tem 3 tipos de recombinação, Flávio? Porque o que varia é como o DNA é transmitido. É aí que é o tipo de recombinação. Então, peraí, recombinar é quando uma bactéria ganha DNA exógeno, DNA de fora, e agarra esse DNA ao DNA dela. Ou seja, recombina ao DNA dela, ganhando variabilidade. Então, recombinação é isso. É quando o DNA exógeno entra na célula, tá? E recombina ao DNA da célula, beleza? Tá. Quais são os 3 métodos de recombinação gênica? Transformação, conjugação e transdução. Vamos começar do mais simples, transformação. Vamos imaginar, vamos contar um casinho aqui. Tem uma bactéria aqui que é muito amiga da outra. Essa bactéria aqui, ó, ela tem um DNA que fez ela ter olho azul. E essa outra aqui tem olho castanho. Ela fala assim, nossa amiga, gosto tanto dos seus olhos azuis, né? Tá, então lá uma inveja saudável da outra. Num belo dia, elas estão andando pelo corguinho da avenida, ou do feijão cru, né? E cai um detergente em cima dessa amiga de olho azul. Imediatamente ela morre. Quando ela morre, ela libera no meio o DNA dela, que fazia ela ter olho azul. A outra que não sofreu o acidente, mais do que depressa, captura esse DNA e passa a ter esse gene dela. E ela passa a ter olho azul daí para frente. O que ela ganhou? Ganhou variabilidade. E isso é chamado transformação. Então, o que é transformação? É quando a bactéria recebe um DNA livre de outra bactéria. Então, para ter recombinação, tem que ter DNA livre. E como é que esse DNA está livre no meio, gente? Ele saiu de uma outra bactéria da mesma espécie que ficou livre. Olha aqui, ó. Esse DNA livre aqui, vermelhinho, está no meio. O DNA da bactéria em questão é verdinho, tá vendo? Aí entrou um pedaço de DNA da outra bactéria aqui e ele colou no DNA da bactéria. Essa bactéria ganhou esse pedaço vermelho aqui. Ganhou variabilidade. Normalmente, ela não ganha mais, não. Ela troca por um pedaço que ela já tinha, tá? Então, o DNA da bactéria não vai aumentando de quantidade, não. Ele troca por um pedaço, tá? Bem, a conjugação é o que mais se parece com reprodução sexuada. Por quê?
Porque ela acontece através do pilissexual ou fímbria. Vamos ver aqui, ó. Nós já falamos lá atrás. Olha bem, você tem uma bactéria doadora, é aquela que tem o plasmídio, que faz ela produzir o pilissexual. Tá vendo aqui, ó? E essa aqui é uma bactéria receptora, porque ela não tem plasmídio, não tem pilissexual. Quando a bactéria doadora se conecta com a bactéria receptora pelo pilissexual, tá aqui, ó, a ponte citoplasmática, ela transmite DNA para outra. No caso aqui, ela está transmitindo o próprio plasmídio. E olha que interessante, a outra, que era receptora, que não tinha plasmídio, passou a ter, aqui o pilissexual aqui apareceu nela também. Olha, mas como é que ela conseguiu produzir pilissexual? É porque essa doadora mandou para ela o DNA que fazia produzir o pilissexual, que é o DNA do plasmídio. Então, olha bem, houve o que com ela? Houve uma recombinação gênica por conjugação, tá? E por último, que é um dos mais difíceis de acontecer, mas também acontece, é a transdução. A transdução é quando o DNA exógeno é transmitido por um fago defectivo. Deixa eu traduzir isso aqui, né? O que é um fago defectivo? É um vírus defeituoso. Como assim, gente? Um vírus defeituoso. Vamos lá. Defeituoso. Vamos ver. Defeituoso. Desculpa aí, ficou ruim, mas tá bom. O que importa aqui é a gente entender. Eu vou ampliar aqui, gente, para vocês verem o processo de transdução. Observe que um vírus entrou numa bactéria, um fago, um vírus, jogou o DNA dele, verdinho ali, tá vendo? Tá? Aí ele se multiplica nessa bactéria, a bactéria vai morrer. Na hora que a bactéria vai morrer, forma-se novos virions, tá vendo aqui, ó? E a história vai embora. Só que um desses virions, de vez de pegar o DNA do vírus, pegou o DNA da própria bactéria. Esse vírus aqui não é um vírus normal. Por quê? Porque ele não tem DNA de vírus, ele tem DNA da bactéria que ele matou. Esse é um vírus defeituoso. Quando esse vírus defeituoso entra numa célula nova, que é da mesma espécie da que ele matou antes, quando ele injeta o DNA, de vez de ele injetar uma doença, que é o DNA de vírus, ele injeta o DNA da outra bactéria. O que é que essa bactéria ganha? Ao invés dela ganhar uma doença, uma virose, ela ganha variabilidade genética, porque ela ganhou o DNA da colega dela que tinha morrido antes. Entendeu? Então, esta é uma bactéria transduzida. Ela aconteceu com ela o quê? Transdução. Então, vamos lá. Na transdução, um vírus defeituoso, ao invés de transmitir um DNA de vírus, ele transmite o DNA da bactéria receptora dele. Entendeu? Tá? Então, os 3 métodos de recombinação são transformação, quando a transferência de DNA livre exógeno, conjugação, quando a transferência de DNA exógeno se dá pelo pilissexual, e transdução, quando a transferência de DNA exógeno se dá por um vírus defeituoso ou um fago defectivo. Beleza? Com isso, nós acabamos a aula de hoje. Muito obrigado. Vamos agora fazer os exercícios que estão propostos no site para vocês. Beleza? Parando a apresentação. Um abraço e até a próxima.